Olá, meus queridos irmãos, estamos iniciando com muita alegria mais um programa Abrindo a Bíblia na TV Mundo Maior, para você com estudos um pouco mais aprofundados do Evangelho de Mateus. E nós falávamos antes desse programa que nós fizemos um intervalo para responder um e-mail do nosso irmão Pereira e fizemos um programa ainda semana passada sobre Satanás para desmistificar essa figura que tem tanto poder para algumas religiões cristãs, mas para nós quem é poderoso é Deus, é único. Nós somos adeptos, como os nossos irmãos judeus, do monoteísmo e da misericórdia de Deus, e Deus absoluto, supremo, sem dar satisfação a ninguém dos seus atos, porque Ele é pureza, perfeição, amor, bondade, misericórdia, justiça, tudo isso é Ele. Então Ele jamais criaria uma figura como Satanás, como a igreja colocou, os pais da igreja, para atormentar os seus filhos. Ele não iria permitir isso nunca. Satanás é um despertador nas nossas consciências, como nós vimos lá, um acusador, como nós vimos lá em Zacarias 3:1 e em Jó, também no primeiro capítulo. Hoje nós vamos continuar o estudo do Sermão do Monte, que nós já vimos que é um sermão talmúdico, onde Jesus começou apresentando as suas conhecidas bem-aventuranças, depois sal da terra, luz do mundo, fidelidade à Torá, e aí ele começa então o seu discurso com um grande mestre, analisando a Torá escrita de Moisés, através da interpretação dos antigos, que existia na época de Jesus já, uma grande busca de uma interpretação oral do que Moisés recebeu lá na planície do Sinai, no Monte Horebe. E Jesus está dando nesse sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, uma interpretação dele como conhecedor da Torá e de uma coerência, como todo grande mestre, Jesus era o maior. Então o item 22 adverte o respeito que a gente tem que ter pelo nosso semelhante. No 22. E aí ele diz assim: portanto, quando fores levar a tua oferta ao altar e te lembrares ou sentires que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois, aí você vem e oferece a tua oferta. Por isso, meus irmãos, é que a gente tem que ter muito cuidado em como anda a nossa vida, como está o nosso relacionamento familiar, no trabalho e no dia a dia, por onde andamos, né? A gente tem que ter respeito pelo outro, tratar as pessoas bem e não adquirir animosidade com ninguém. É isso que Jesus nos aconselha. Por isso que ele diz aqui, no versículo 25, que eu considero esse versículo fantástico, quando ele diz assim: Maer Hashlem im ish rivha, ou seja, apressa-te no pagamento com um homem, no teu conflito, na tua querela, na tua briga, na tua luta, porque essa palavra rivha em hebraico, rivha é como se fosse tudo que a gente pode ter de desentendimento com o outro. Pode ser querela, conflito, luta, litígio, contenda, tá certo? E aí, enquanto você estiver a caminho com ele, você procure consertar isso, porque se você não consertar, daí para nós, aí vem o nosso entendimento, nós espíritas que somos reencarnacionistas, não porque Kardec tenha criado a reencarnação, mas pela coerência desse princípio com todas as religiões do planeta. O judaísmo
é reencarnacionista, o budismo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, a metempsicose grega está aí como uma prova da ida e da volta ao Hades. Então nós temos que o Espiritismo, que veio como terceira revelação, veio coroar todos esses conhecimentos. E Jesus coloca isso de uma forma mais revolucionária, eu digo assim, mas muito mais racional, quando ele diz assim, que se você não se reconciliar, e ele usa o verbo rachilem, que é pagar, apressa-te em pagar, ou o pagamento, porque se você não fizer, você vai ser jogado, você vai ser entregue ao juiz, e o juiz te enviará para a prisão ou cárcere. Olha que interessante. Vê Shipet Isgirha Beyad, e ele te colocará rapidamente, né, nas suas mãos, e ali você vai ser julgado pelo juiz, ficará preso, e aí você não vai sair dali até que você tenha pago de Jesus. O verbo aqui é pagar mesmo. Até que você techalem, ad asher techalem et hapruta acharoná, até que você tenha pago a última. Drácula, prutá, que era a moeda daquela época, ou centavo, seja o que for. Mas Jesus considera que o mal que você faz a alguém, você adquiriu uma dívida como se fosse uma dívida monetária. Porque ele disse, dali, olha aí, Va'ani aminan omer lecha, e eu verdadeiramente te digo que lotale, não subirás, não é sairás. Que dá a ideia aqui de que quem deve estar numa posição inferior, referente àquele que ele magoou, que ele feriu, que ele agrediu. Então, não adianta você estar na igreja, na assembleia, na sinagoga, na casa espírita, onde você estiver, e você não está em dia com o seu relacionamento com o seu irmão. Deus quer que a gente se entenda. Por isso não justifica que o irmão de uma religião ataque o irmão de outra, ou o considere inferior, ou até com preconceito o trate mal. Uma das coisas que eu acho mais triste no homem é julgar o outro pela sua religião. Nós somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, temos a mesma origem, viemos todos do barro, como está lá no Gênesis 2:7, e por isso nós temos a mesma origem, somos todos iguais. Não existe raça branca, raça negra, amarela, não existe isso. Todos nós temos a mesma origem. A pele é uma consequência natural do meio em que você vive. Você está na África, você está na Europa, é natural que exista sua pele e responda ao clima, ao sol que você recebe ou não recebe. Então Jesus é muito claro quando ele diz, se você for fazer a sua oferta e souber que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e te reconcilia com ele, te reencontra com ele. Por isso que Isaías fala que ele disse que esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. A gente tem que usar mais o coração para servir, amar, auxiliar. Nunca usar de maldade, nem de perseguição, nem de desamor com o semelhante. Porque senão você vai ser preso, aí a gente vê que essa prisão pode ser a prisão de uma nova encarnação. Você vai ter que voltar para se reconciliar. E aí você pode, se o seu inimigo for tão difícil de você se reconciliar,
Deus coloca você como filho de um ex-inimigo. E pelo apagar da lembrança do passado, você vai amar um inimigo como fosse seu filho. Olha a misericórdia de Deus atuando para que você possa ser digno ou ter condições de pagar o que você deve. Porque se você deve, você está numa situação inferior. Por isso que as religiões, o hinduísmo e o budismo, elas dizem que eles lutam para vencer as rodas da reencarnação. Porque enquanto você deve, você fica vindo. E eu sempre digo, no Espiritismo é muito semelhante isso, porque quando você evoluir, você não precisa mais reencarnar. A reencarnação não é uma punição, é uma oportunidade para crescer. Cresceu, está livre, alça o voo para o reencontro com Deus. Ok, meu irmão? Não saia daí, que nós vamos fazer uma breve pausa e retornaremos daqui a 1 minuto, se Deus quiser. Até já.